O SBT recebe hoje o candidato do DEM ao Distrito Federal, Alberto Fraga, já conhecido de todos. Tudo bom, Fraga? Eu não posso começar a entrevista sem perguntar para você que confusão é essa do seu envolvimento, seu suposto envolvimento com crime de desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. É uma coisa tão absurda, tão estúpida, né, que a gente tem que ficar revoltado. Primeiro, que não existe nenhum tipo, ao ouvir o delegado, é só suposições. Eu não sou investigado. Em momento algum, o delegado fala que eu sou investigado. O único, vamos dizer assim, liame de ligação é que o Francisco, esse funcionário do meu gabinete, que eu contratei, não tem 2 meses que foi contratado, né, para fazer serviços de redes sociais, essas coisas, que está sendo investigado. Ora, eu não tenho como fazer esse tipo de ressalva. Como é que eu ia adivinhar que ele está sendo investigado, né? Agora, com relação aos contratos, é mais uma maldade, isso é coisa da política, né? Perseguição mesmo. Isso é coisa do governador atual, que está usando a polícia para querer perseguir tanto eu quanto a candidata Eliana Pedrosa. Para você ter uma ideia, 9 ou 10 deputados têm contratos assinados com essa empresa. Essa empresa é quem faz a produção dos meus informativos e que a gente presta conta, entregando isso na rodoviária, não tem absolutamente nada de errado, nada, nada, nada. Agora... Mas dizem que foram quase R$1 milhão. Sim, empresas investigadas. R$1 milhão. Se você colocar o que a gente paga, a nossa despesa, é em torno de 23, de 20 a 25 mil. Né? Quando isso envolve a gráfica, isso envolve as redes sociais, isso envolve o trabalho de informativo. Se você analisar bem, é perfeitamente aceitável. 25 mil vezes 12, isso por ano, né? Se você observar, se for juntar todo mundo, todos os deputados que têm essa empresa como contratada, eu acho um absurdo, é mais uma onda desses denuncismo barato e a polícia se prestando a um papel que, lamentavelmente, a sociedade não pode concordar com esse tipo de coisa. Agora, parece que é uma reincidência, né, que sai nos jornais. Teve aquele esquema das vans, né, só foi envolvido nisso. O esquema da van, quem gravou fui eu. Fui eu que gravei, fui eu que fiz as gravações. Ou seja, quando me denunciaram que estava havendo extorsão, eu então gravei quem tinha dado dinheiro, mas eu tenho também as gravações dessas pessoas envolvidas que nunca tiveram contato comigo, que jamais tiveram esse tipo de oportunidade de falar comigo. Agora, eu devo estar, com certeza, incomodando alguém. Com certeza, nunca vão me ver envolvido nessas questões de corrupção. Estou fora, né? Nunca. Agora, acusar, eu ainda sou do tempo, e quem é correto sabe disso, que ainda cabe a quem acusa o ônus da prova. Eu quero isso aqui de prova. Isso aqui. Não existe absolutamente nada. A prova disso é que esse processo mesmo aí da propina, isso existe há mais de 10 anos e até agora não se chegou a nenhum resultado, porque não existe nenhuma prova. Bom, esclarecido, vamos lá. A sua candidatura surgiu com a saída do Frejá, né? Exato. E agora o senhor está tendo apoio do Frejá. Isso. E todo mundo quer ter apoio de alguém. O senhor também tem apoio do Roriz? O Roriz, infelizmente, está fazendo falta para todos nós. Sempre foi um grande líder, mas seu estado de saúde, lamentavelmente, não permite que ele esteja nos ajudando. Eu tenho certeza que é exatamente a falta dele que está dando essas confusões de pessoas do mesmo grupo político estarem se enfrentando nas urnas. Então, é o líder que está faltando hoje para fazer esse entendimento. O senhor é uma pessoa especializada em segurança, né? O senhor é um policial. Como é que a gente pode resolver a questão? Delegacias fechadas, o sindicato dos policiais civis estão levando os candidatos para uma sabatina, querendo que eles prometam reajustar, equiparar.
o salário deles. Quer dizer, com que dinheiro é possível fazer isso? O senhor vai fazer isso? Olha, eu tenho dito que eu tenho sido muito cauteloso ao falar de aumento salarial, né? É verdade que o governo do Distrito Federal deve a terceira parcela aos servidores. As dívidas nós vamos honrar e vamos pagar. A questão dos aumentos salariais, eu primeiro preciso chegar no Buriti e ver realmente o que é que tem. Eu não sei qual é o rombo que lá vai estar. Não sei. É verdade que você, para poder começar a fazer esse tipo de promessa de forma responsável, não eleitoral, porque é muito fácil alguém chegar aqui e dizer, vou dar aumento para todo mundo. É muito fácil. Agora, eu não quero estar na rua e me chamarem de mentiroso, de caloteiro. Eu prefiro ter cautela. O que nós vamos fazer é trazer uma fundação de fora, a Dom Cabral, a Getúlio Vargas, para fazer um exame detalhado sobre as contas do Distrito Federal, aonde existe excesso para poder se enxugar essa máquina. Hoje eu fico assustado quando dizem, não sei se é verdade, que 80% do que se arrecada vai para a folha de pagamento. 77%. 77%. É uma informação preocupante ou não é? Porque se você arrecada só para pagar salário, o que é que sobra para você fazer investimento? Então, como é que o senhor vai poder contratar 1.000 policiais por ano se não tem esse dinheiro? Aí é do Fundo Constitucional. O Fundo Constitucional, que hoje está em 13,8 bilhões, esse Fundo Constitucional ele varia de acordo com a receita corrente líquida da União. Então, a gente sabe que o Fundo Constitucional foi criado para a segurança pública, para custear a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro. Secundariamente, você pode ajudar a saúde e a educação, mas você, inclusive, não pode pagar salários nem para a saúde nem para a educação, ao contrário da segurança pública. O grande problema que as pessoas esquecem é que a Polícia Militar, por exemplo, em 2010, tinha 17 mil homens. Em 2018, tem 11.300. Será que o governador não percebe que o homem e a mulher envelhecem? Então, se não vai se usar, se vai se usar o Fundo Constitucional só para a polícia, como é que fica a saúde e a educação? Porque você tem que cobrir, usar o cobertor aí. É uma outra história. Nós temos, por isso que eu estou te falando. Se a gente não tiver educação, vai continuar o problema de criminalidade. As medidas que nós temos que adotar para a saúde, imediatamente, talvez nem fale de salário. Não estamos falando de salário, estamos falando de gestão. O que é que nós sabemos que existem 5.200 médicos na rede pública de saúde. Nós sabemos que você tem, se você colocar os postos de saúde para funcionar, 80% da demanda você atende nos postos. Nós queremos retornar ao modelo original. Um pediatra, um ginecologista e um clínico geral para fazer o atendimento primário lá nos postos de saúde. Com isso, você vai desafogar os hospitais. Hoje você dá até tristeza quando você entra no hospital e vê aquelas filas enormes e pessoas que demoram 4, 5 horas para serem atendidas. As pessoas estão morrendo nos bancos dos hospitais, nas filas. Teve o último exemplo agora do Paranoá, Hospital Paranoá. Quer dizer, esse tipo de atitude é atitude mesmo. Tem que ter coragem e pulso. Tem que ter pulso para tomar pé da situação. Você vai trabalhar com os médicos, claro, com o sindicato dos médicos? Da mesma forma que a gente vai chamar os médicos para conversar, eu acho que temos que chamar também os servidores da saúde. Você tem que tratar essa questão multidisciplinar. Não é só os médicos que têm culpa, não. Os servidores também têm que entrar nesse contexto todo. Nós vamos fazer um conjunto de ações. Primeiro, valorizar esse servidor. Eu não concordo que você tenha que privatizar a saúde. A saúde é um bem de todos. A saúde não pode visar lucros. Nós temos que levar o atendimento de qualidade à população. Infelizmente, o governo que aí está não consegue fazer isso porque não tem coragem de adotar medidas necessárias para você exigir que a pessoa cumpra o seu tempo de serviço no local
que ele foi contratado para aquilo, hoje a gente tem muitas denúncias. Nós temos que saber até que ponto são verdadeiras. Eu vi pelo menos 1 ou 2 reportagens, né, dizendo que os médicos botam o dedão lá e vai atender em clínica particular. Será que isso é verdade? Eu não acredito que o vilão da saúde seja só o médico, não. Tem mais coisa por trás disso. Acho que tem desvios e só vai fazer uma espécie de uma auditoria, nós temos que primeiro tomar pé da situação. Eu acho que uma boa conversa resolve muito a questão da saúde. Agora, a questão da segurança, a meu ver, está ligada à questão da educação, né? É. Então, como é que o senhor vai também lidar com a educação? As escolas tem criança puxando canivete para outra, levando arma, pai buscar filho com revólver. Vou dizer como se resolve isso. É até bom que os candidatos assistam para poder copiar, né? Então, veja só, na educação, nós vamos ampliar o tempo de ensino integral. Quando eu fui secretário do governo Arruda, tinha 200 escolas de tempo integral. Hoje só tem 9. Né? A criança tem que estar na escola, alimentada, fazendo atividade física e chegar em casa já cansada para dormir. É assim que tem que ser a criança. Com relação à segurança pública, eu acabei de falar do déficit, que é muito grande. O que é que nós vamos adotar? Nós vamos contratar, vamos reconvocar o inativo. Aquele que tem condições e que quer voltar ao trabalho, vamos pagar uma gratificação boa para ele retornar à atividade. Porque uma razão muito óbvia, eu preciso de pelo menos 5.000 policiais. Você acha que esses policiais existem numa prateleira? Que você chega lá e eu quero 1.000 policiais, pega o policial e bota na rua? Não. A formação de um policial demora 12 meses. Quando esses 1.000 homens estiverem em condições de ir para as ruas, eu já perdi 200 a 300. Por isso que eu tenho que usar a criatividade e convocar os inativos. Agora, hoje, a população tem mais medo da polícia, né? Não, isso Como não é que a gente resolve? A população pobre, a população negra. Isso há muito tempo que isso já acabou. Ao contrário, a polícia militar, hoje a polícia é o único órgão desburocratizado que você tem um atendimento, basta levantar a mão na rua e a viatura para te atender. Isso há muitos anos que isso não é mais, pelo contrário. O senhor tem andado eu ando e vejo policial meter a mão no bolso e dar dinheiro para aquela mãe que está passando fome comprar comida para o filho. Então, isso é um estigma. Como é que a gente supera isso? É um estigma que já foi ultrapassado. Hoje o policial é um cidadão honrado e que, evidentemente, que pode ter alguns com desvio de conduta, mas como tem na classe médica, na classe de jornalista, em toda a classe tem. Hoje o policial é visto exatamente como um amigo da comunidade. Agora, quem é bandido não gosta realmente da polícia. Tá, a gente não terminou a questão da escola, né? Sim, o ensino integral. Isso? E a outra questão é a questão, dizem que 90% das escolas estão sucateadas, precisam ser reformadas. Ah, mas não tem dinheiro. Tudo bem, eu vou lá no sistema prisional, vou pegar os presos e vou botar para recuperar as escolas. E aí pode até se pagar, o preso tem que trabalhar. Eu vou fazer com que os presos, evidentemente, depois de conversá-los e acertarmos como vai ser, por que é que os presos não podem plantar verduras, legumes, para que a gente possa levar essa produção para as escolas, para a merenda das crianças? Isso chama-se economia. Aí você pega um dinheiro e abre uma poupança no nome daquele detento e você coloca numa poupança. Não é para ele gastar, não. Aquela poupança vai ficar para quando ele sair do presídio ou quando ele tiver um indulto, pelo menos ele tem o dinheiro da passagem, coisa que hoje não existe. Mas isso não vai criar uma concorrência com um pequeno agricultor aqui do entorno? É evidente que não, gente, pelo amor de Deus. Nós estamos falando de um preso que tem 10, 15 anos para cumprir de pena e ele fica na ociosidade. Se fosse assim, nós não podíamos mais criar empresa para gerar empregos. E é o que nós vamos fazer. A cidade tem 350 mil desempregados. Quer dizer, se eu criar uma empresa, eu vou concorrer com alguém? Por favor, Aquiles, não tem nada a ver com isso. Nós vamos sim produzir. O governo gasta muito com dinheiro, com merenda escolar.
o governo gasta muito com conserto de carteiras escolares. Por que é que o preso não pode fazer isso? Mas o senhor está falando em gerar emprego, não é isso? Outra história. É outra história. Como é que a gente pode gerar emprego? Geração de emprego, você tem que conversar com o setor produtivo, você tem que revitalizar o PRODF. Para quê? Para você ter empresa. As 500 empresas que saíram de Brasília, por causa do imposto caro, alto, nós vamos reduzir essa alíquota de imposto e vamos trazer para Brasília as 500 empresas que saíram e mais outras que poderão vir. Hoje de manhã eu estive lá aquela região do Café Sem Troco, a região rural de Planaltina. O que é que acontece lá? Eu fui visitar a Bonasa, uma empresa que faliu, 3.000 desempregados, só nessa empresa. Nós temos que voltar, nós temos que criar naquela região do Café Sem Troco um polo agroindustrial. Já existe lá 8 empresas boas, grandes. Eu tenho certeza que ao abrir espaço para que essas empresas venham para Brasília com menos encargos trabalhistas, com menos encargos fiscais, como é o caso do ICMS, eu tenho certeza que a gente vai conseguir implantar um polo agroindustrial. Precisamos abrir em outras regiões um polo de indústrias não poluentes. Hoje, tudo que se produz aqui, tudo que se consome em Brasília, você traz de fora. Não tem uma fábrica de papel higiênico, não tem nada aqui em Brasília. E hoje nós temos 3.200.000 pessoas que precisam comer. E nós temos que fazer com que o setor produtivo seja o gerador de emprego. Não tem outra solução. Tem um outro assunto. Nós temos 2 milhões de eleitores e 3 milhões de carros. Quer dizer, como é que a gente resolve o problema do transporte público? Pois é. Imagine você se eu, quando fui secretário de transporte, não tivesse aumentado a épia, não tivesse feito a EPTG, não tivesse feito a duplicação da DF-150 dos condomínios lá de Sobradinho, não tivesse feito a ampliação da Estrada Parque do Guará, não tivesse feito a Estrada Parque do Núcleo Bandeirante. Você já imaginou como é que estava Brasília hoje? Totalmente parada. O sistema hoje não tem outra solução. Ou a gente oferece um transporte, um metrô de excelente qualidade para o nosso trabalhador, ou então, meu amigo, logo, logo vamos ter que fazer o rodízio, porque então, não dá mais. Pretende investir em metrô? Pretendo investir em metrô, embora seja muito caro, mas a gente pode, em algumas localidades, como é o caso da região norte, Sobradinho, Planaltina, nós podemos voltar com o VLP, que é o veículo leve sob pneu, ou o BRT, que foi um projeto nosso, do nosso governo, que está lá funcionando em Gama e Santa Maria. Agora, tem que ter os alimentadores, tem que ter os micro-ônibus, que nós vamos retornar aí um transporte alternativo, com mais ou menos 800 micro-ônibus, para poder alimentar esses grandes corredores. É assim que foi idealizado o projeto de transporte Brasília Integrada, que fez parte do nosso governo. O senhor pretende ampliar o metrô, então? Certamente. Acho que nós deixamos pronto chegar até a Asa Norte, até o final da Asa Norte, e acho que já cabe um ramal para aquela região de Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, ali também tem uma previsão de um ramal de metrô. É obra cara? É, mas o dinheiro pode vir de fora, pode vir do BNDES. A EPTG nós construímos na época com recursos do BID. Isso pode ser buscado. Agora, a incompetência desse governo é tão grande, me diga uma obra do governo federal que hoje tem em Brasília. Uma. O trevo de Triagem Norte, que ele está falando com muito orgulho, foi um projeto que eu encomendei. Eu encomendei o projeto. O governo Agnello licitou e ele pegou de mão beijada, só tinha que executar mesmo. Como é que vai ser a sua relação com a Câmara? A Câmara Distrital? É. Eu não sei porque todo mundo pergunta. É tido como brabo, né? O senhor negocia, como é que é isso? Não, eu vou conversar, vou dialogar. As pessoas sabem que eu só sou bravo com quem é bravo comigo. Eu não tenho... Agora eu penso o seguinte, se eu tenho um projeto de grande importância para a sociedade e o deputado quer vir negociar o projeto, eu não aceito isso. Não aceito. Porque aí ele vai ter que se explicar para a população
porque é que ele não quer votar aquele projeto. Eu não tenho absolutamente nada e vou manter uma relação amistosa com a Câmara, da mesma forma com os sindicatos. Agora, na hora de discutir uma questão que seja boa para os trabalhadores, eu não vou aceitar ideologia política partidária de sindicatos. Isso eu não vou. Eu só vou conversar com aquele sindicato que abandone essas ideologias e venha tratar de melhoria para a sua categoria. Aí nós vamos discutir e vamos falar. É uma coisa tão simples de se fazer. Quais são os números que eu tenho? Está aqui. Ah, você é o presidente do sindicato? Tudo bem. Tem como dar aumento aqui? Olha aqui as contas, está aqui. Como é que o senhor vai lidar com greve? Você sabe que é tudo política, né? Eu sei, mas não tem como você evitar isso, né? Eu posso te dizer o seguinte, eu quando fui secretário de transporte, teve greve de ônibus e todo ano tinha. Todo ano tinha. Teve greve de ônibus? Teve aumento de passagem? As pessoas parecem que esquecem disso. Eu não posso esquecer, eu tenho que mostrar. E aí dizem que eu não sei dialogar, logo com a classe que culturalmente fazia greve todo ano. Depois da greve, aumentava a passagem. Quem botou o pé no freio, quem congelou as passagens por 3 anos, quem implantou o passe estudantil fui eu. Eu pagava 5 milhões de subsídio, 5 milhões. Sabe quanto se paga hoje? A passagem a R$5, 600 milhões de subsídio. Eu vou pegar esses 600 milhões e vou construir 3 hospitais. 3. São Sebastião, Recanto das Emas, para atender o Riacho Fundo 2 e Sol Nascente. Com esse dinheiro, que eu tenho certeza que esse contrato tem jabuti aí. E nós vamos abrir essa caixa preta sim. Está muito cedo para falar, mas vamos supor, segundo turno, caso o senhor não passe, o senhor acha que todo esse grupo que se dividiu vai se unir contra um candidato que não seja do grupo? Eu acredito que sim, né? Uhum. A não ser que tem gente que costuma se deixar levar pelas facilidades das vidas ou pelas malas da vida. Não é o meu caso. Eu defendo a minha ideologia, eu sou um conservador, sou de direita, e eu vou manter a minha vida coerente. Jamais vou me aliar à esquerda, jamais, não tem como. Mas conversar? Olha, conversar a gente conversa, e eu respeito demais. Agora, daí andar junto é uma coisa, porque é incoerente para o meu percurso de vida pública, é incoerente. Eu entrei na vida pública por causa de minha briga com o PT, que me perseguiu. Esse negócio de perseguir, isso é coisa dos fracos, de covarde. Você tem que enfrentar as pessoas e falar quais os problemas e discutirem. E eu tenho um lema comigo que eu vou carregar para o resto da minha vida. Naquilo que a gente concordar, a gente se une. Mas naquilo que a gente discordar, a gente se respeita. Esse é o meu procedimento. O senhor tem 30 segundos para passar um recado aqui, a gente encerrar. O recado é que não se deixe levar por essas notícias fakes, mentirosas. Eu sou uma pessoa do bem, sou honesto, sou trabalhador e jamais vou sujar minhas mãos com qualquer tipo de coisa. Como, por exemplo, essa ilação que fizeram aí de uma empresa que trabalha legalmente para 10 deputados. Por que só citaram o meu nome e da Eliana Pedrosa? Talvez porque nós estejamos um pouquinho na frente dos outros nas pesquisas. Fraga, obrigado pela entrevista e boa sorte aí nessa sua Muito caminhada. Obrigado. Valeu.